pensar hoje e nós, tem justamente a ideia de buscar fazer nós refletirmos na importância que o hoje, né, que esse momento de agora tem na nossa evolução. Porque se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente acaba passando muito tempo da nossa vida preocupados ou internamente na nossa cabeça vivendo lá no passado, relembrando algo que passou, seja por alguma mágoa, algum rancor, algo de ruim que fica na nossa lembrança, a gente vai remoendo ali, ou então também pelo que a gente sente falta, sabe? Aquele tempo era bom e não volta mais. Ou em contrapartida, principalmente nos dias de hoje, né, com o ritmo acelerado de vida que a gente gente acaba focando muito o nosso pensamento no futuro, preocupados ainda com o que vai acontecer, como vai ser amanhã, se vai dar certo o plano, se a gente vai conquistar alguma coisa. Mas aí, com isso, como fica o nosso pensamento e a nossa atitude no hoje? Será que a gente consegue realmente estar presente nesse momento? Parando para pensar até na facilidade que a gente tem de, com telinhas maiores ou menores, abrir e ter um universo de informações e de coisas à palma da mão, muitas vezes a gente se vê perdendo muito tempo com outras coisas que não seja de fato nós mesmos. Então, a ideia da gente conversar hoje é tentar refletir um pouquinho sobre a importância e sobre a nossa responsabilidade de usar o tempo que a gente tem de forma proveitosa para o nosso progresso. Porque ele não acontece em nenhum outro momento a não ser hoje. E aí, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, eu trouxe um texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é bem-aventurados que são misericordiosos. É uma passagem do Evangelho de Mateus, onde ele diz para nós: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Está lá no capítulo 6. Esses dois versículos, 14 e 15, eles são justamente os que vêm na sequência da passagem onde Jesus nos ensinou o Pai Nosso, a oração dominical, lá no Sermão da Montanha. E aí, se a gente for olhar só para essa passagem em si, parece que é uma mensagem muito clara, né? De conseguir praticar o perdão. Mas não é ao acaso que Jesus vai falar justamente de perdão logo depois de nos ensinar a orar. Muito mais do que o que orar, quando Jesus trouxe para nós a oração dominical, Pai Nosso, o que ele quis fazer foi ensinar como nos posicionarmos perante a vida. Então, o Pai Nosso, ele funciona como um roteiro de educação moral, como um caminho para o alinhamento nosso com as leis divinas. E é curioso porque desde pequenininho, eu acho que independente de qualquer crença, né, sendo cristão, o Pai Nosso acaba sendo a primeira oração que a gente aprende, decora e repete várias e várias e várias vezes ao longo da nossa vida, né? Mas, de fato, quantas dessas vezes a gente para refletir no que essa oração de fato significa? E aí acaba sendo um caminho para a gente tentar chegar no nosso assunto. Se nós formos pensar, a oração começa justamente ajustando o nosso olhar. Nós reconhecemos Deus como Pai e reconhecemos que nós não estamos sozinhos, porque o Pai é nosso. Somos todos irmãos, filhos dele. Isso por si só já faz nós entendermos o nosso senso de reconhecimento e pertencimento, porque já parte do princípio de que existe uma ordem maior, moral, que rege a todos nós. E isso traz a consciência e a responsabilidade sobre
quem eu sou e sobre com quem eu convivo. Na sequência, ele nos conduz para uma ideia sobre sobre a submissão às leis divinas. Quando ele traz, seja feita a vossa vontade. Ele não está falando de nós termos uma resignação passiva, porque Deus quis assim e pronto. Mas justamente do fato de nós buscarmos a aceitação de que, independente da situação que seja, tudo acontece para o nosso bem e para o nosso aprendizado. Todas as experiências têm um sentido e crescer significa justamente aprender a viver de acordo com essas leis. Depois disso, Jesus traz o nosso foco para o tempo presente. E aqui a gente começa a entrar no nosso assunto. Porque quando ele traz para nós o pão nosso de cada dia, ele não está falando do excesso, nem de uma manhã distante. Ele está falando justamente do que a gente precisa nesse momento. Aqui, ele está educando a gente para o uso consciente do nosso tempo e das oportunidades que cada dia nos traz. E aí aqui é importante a gente entender um pouquinho que, assim como nesse trecho e em vários outros, quando Jesus cita o pão, ele não está falando do sustento material. Ele está falando justamente do sustento moral, do alimento espiritual para a nossa alma. Quando nós nos colocamos a falar o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, nós estamos pedindo para ele justamente as situações, as oportunidades, os desafios que eu preciso na minha vida para o meu crescimento moral, para o meu desenvolvimento. Então, muitas vezes esse crescimento, esse desenvolvimento, ele vai acabar acontecendo por forma das dificuldades, dos desafios, das doenças, dos parentes, das complicações que a gente encontra ao longo do caminho, que à primeira vista parecem coisas desconfortáveis, às vezes até mesmo ruins, mas que existem justamente porque são as situações que nos colocam em movimento para trazer esse aprendizado que a gente precisa. E aí, depois disso, ele entra no núcleo prático da oração. Porque quando ele traz, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ele está dizendo para nós que não basta orar bem. A gente precisa viver aquilo que a gente está orando. Então, Jesus nos ensina a orar e logo na sequência, ele nos mostra que nós precisamos viver aquilo que a gente ora. O Pai Nosso, ele aponta um caminho. Ele é um roteiro para a nossa evolução, para conseguirmos chegar ao Pai. Perdoar entra aqui como uma ferramenta para mostrar se nós já estamos vivendo aquilo que a gente está orando, se nós já estamos conseguindo percorrer esse caminho. Nós não evoluímos por aquilo que nós pedimos a Deus, mas justamente pelo que a gente já consegue praticar dentro daquilo que a gente entende ser a lei dele. Então, o perdão aqui, ele aparece como uma ferramenta de educação espiritual, como um exemplo do que significa viver essa oração na prática. E aí, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor a importância do hoje dentro da nossa evolução, a gente precisa ampliar um pouco o nosso olhar para além do que de fato é esse hoje. Então, para nós, enquanto espíritos imortais, o que significa essa vida que a gente está vivendo? Lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, o Kardec foi estudar sobre o objetivo da encarnação, para entender realmente isso. Por que a gente está aqui? Para que a gente vem? Por que a gente encarna? E lá na questão 132, ele perguntou justamente isso. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta que eles nos dão é que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, ou seja, até Deus.
chegar ao Pai dentro da nossa condição enquanto humanos, atingir a perfeição relativa possível. Só que para isso, eles continuam. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. As vicissitudes são justamente os aprendizados, as experiências. É através delas que nós vamos aprendendo, desenvolvendo as nossas virtudes e, aos pouquinhos, nos livrando das nossas imperfeições. Então, cada encarnação que a gente vive aqui, ela não é aleatória. Toda experiência tem um propósito específico. Então, são sempre um conjunto de oportunidades que são escolhidas antes mesmo da gente encarnar e que são voltadas justamente para aquilo que a gente precisa desenvolver, aprender ou corrigir, dentro do que a gente já tem capacidade naquele momento. Um pouquinho mais para frente, ainda nesse mesmo capítulo, lá na questão 168, ele perguntou se era limitado o número de encarnações ou se a gente ia sair reencarnando eternamente. E a resposta que eles nos dão é que a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando ele já tiver despojado de todas as suas impurezas, de todas as suas imperfeições, ele não tem mais necessidade da prova da vida corporal. Entender isso muda completamente a nossa visão, porque o hoje passa a não ser exatamente só esse dia de hoje, mas sim um olhar ampliado para a nossa encarnação toda. Cada movimento que a gente vive com presença dentro dessa existência nossa é uma oportunidade de dar um passo a mais nesse caminho de progresso. Então, quando a gente desperdiça o tempo, quando a gente vive preso ao passado ou preocupados em excesso com o futuro, que a gente não sabe nem se vai chegar ou como vai chegar, ou se vai ser da forma que a gente está projetando na nossa cabeça, seja sonhando ou se preocupando, a gente está, na verdade, desperdiçando essas oportunidades. Por quê? Tudo, no final das contas, acaba sendo uma oportunidade de estar pondo em prática uma parcelinha dessa missão que eu escolhi vir aqui. Então a gente pode parar para pensar, será que eu realmente estou honrando os compromissos que eu assumi vir passar nessa experiência? As experiências que eu estou vivendo, as pessoas com quem eu convivo, as dificuldades que eu encontro no caminho, tudo isso, por mais que a gente não se recorde estando aqui, são oportunidades que nós escolhemos ou que pelas nossas atitudes acabaram nos levando a passar. Então, como eu estou aproveitando isso para o meu crescimento? O que eu estou fazendo com essas oportunidades que a vida me coloca? E aí, a partir disso, se a gente entende que em um dado momento isso foi determinado e eu escolhi passar por essas situações, a gente pode acabar parando para pensar que, então, a encarnação tem um objetivo, as provas já foram escolhidas, o fato de eu fazer algo ou não hoje vai importar para mudar? De novo, no Livro dos Espíritos, Kardec estudou a lei de liberdade, lá na terceira parte, e ele perguntou sobre uma palavra-chave que precisa estar sempre muito bem entendida junto com a reencarnação, que é o livre-arbítrio. E ele perguntou justamente se o homem tem um livre-arbítrio sobre os seus atos. A resposta que eles nos trazem é algo muito claro, porque eles dizem: se tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, ou seja, a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Quando a gente pensa no livre-arbítrio, é muito comum imaginar que a nossa vida já está inteira traçadinha, como um livrinho, com cada ato ali, coisa por coisa. Mas na verdade não é assim. A gente escolhe o contexto, o gênero do tipo de prova, de dificuldade, de aprendizado que eu preciso ter. Não um roteiro completo de cada passo que a gente vai dar. A gente escolhe o cenário, mas não o roteiro ali, o passo a passo. E o livre-arbítrio, ele começa antes mesmo da nossa encarnação,
no momento em que a gente está lá na erraticidade, entre uma experiência e outra, nós paramos para refletir. O que eu já sei até aqui? Que dificuldades, que imperfeições, que dificuldades eu ainda tenho no meu íntimo que eu preciso aprender? E a partir daí a gente escolhe ali uma coisinha ou outra e fala assim, isso aqui eu acho que eu já consigo encarar. Então eu quero ir nessa vida para praticar a paciência. Um exemplo aleatório. Eu vou vir aqui. Não é que eu vou escolher que eu vou acontecer isso, no dia seguinte aquilo, depois aquilo. Mas eu vou vir num ambiente que me proporcione ter situações onde eu vou ser testada nessa paciência. Justamente para ter a oportunidade de desenvolver. Assim como as coisas materiais, a gente não aprende pela prática. Então, nas nossas escolhas morais, a vida nos traz essas oportunidades e a partir da minha escolha, eu consigo aprender ou relutar. Então, cada decisão que a gente toma, estando dentro dessa encarnação, é também o uso do nosso livre-arbítrio, sobre aproveitar essa oportunidade que eu escolhi lá atrás antes de vir, ou não. Como a gente não lembra, não tem como saber, mas fazendo um exame detalhado, bem honesto, a gente consegue identificar coisa ou outra. Qual que é a dificuldade que eu tenho? O que pega aqui pra mim? Ou o que na minha vida repetidamente acaba sendo apresentado para me testar? Um pouquinho mais para frente, nesse mesmo capítulo, lá na questão 845, Kardec fez uma pergunta inteligente, porque ele falou assim, se eu já tenho um passado, se antes de encarnar eu já avaliei o que eu tinha de dificuldade, será que essas minhas predisposições instintivas não vão atrapalhar o meu livre-arbítrio na hora de eu pôr em prática, estando aqui encarnado? E os espíritos trazem uma resposta que é bem clara, porque eles dizem assim, não há arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Querer é poder. É uma frase que é curta, mas que resume algo muito profundo, né? E aí aqui a gente precisa tirar um pouquinho o nosso ponto de vista, ainda limitado, de seres tão imperfeitos e materiais, porque muitas vezes a gente vai falar assim, nossa, realmente eu queria poder conseguir melhorar a minha vida, mas é difícil. Materialmente, de fato, pode ser. Eu posso falar, nossa, eu queria muito ter um carro do ano, uma casa luxuosa, viajar 2 vezes por ano sem me preocupar com as contas, viver para acordar tarde na academia e passar com os meus cachorros. Mas tudo isso é o quê? Material. Nesse ponto, de fato, querer não é poder, até porque cada um tem as suas condições conforme o aprendizado que precisa passar. Mas quando a gente fala de um olhar um pouco mais ampliado, quando eu passo a ver a minha vida como um espírito imortal, a gente pensa em aprendizados morais. E aí aqui, de fato, querer é poder. Não tem arrastamento irresistível quando a minha vontade é firme. Então, a gente não está à mercê dos nossos instintos, nem do nosso passado e nem das nossas imperfeições. Refletir para reconhecer quais elas são é um fato importante para a gente, a partir daí, conseguir tomar alguma atitude. E aí, onde que a gente consegue exercer essa atitude? Hoje, no momento de agora. E entendendo isso, vale a pena a gente olhar um pouquinho para nós mesmos e fazer essa reflexão. O que em mim eu sinto resistência? Que dificuldade eu sinto que eu tenho? É um sentimento, uma atitude? O que eu consigo olhar que ainda é difícil para mim? E aí, a partir disso, e a partir do que a gente tem conversado até agora, para pensar. O que aqui é uma oportunidade de crescimento pessoal, individual, moral? Consegui identificar o que é? Então, o que é que me impede de dar um primeiro passo, por menorzinho que seja, com isso hoje? É a nossa vontade posta em prática que consegue fazer a gente fazer isso. Materialmente falando, muita coisa não dá para fazer.
moralmente falando, pode ser que o primeiro passo seja conseguir fazer essa reflexão e entender. E a partir daí, se hoje eu conseguir entender e reconhecer, e amanhã, qual é o próximo passo que eu consigo dar? E aí, se a reencarnação tem um objetivo, e se nós entendemos que o livre-arbítrio é o que ajuda a gente a avançar rumo a esse objetivo, como que a gente consegue saber se nós estamos usando bem esse recurso do tempo, do hoje? Então, o Livro dos Espíritos consegue dar uma medida pra gente. Lá na segunda parte, tem um item inteiro sobre a questão da progressão dos espíritos. Na pergunta 117, Kardec perguntou: depende de nós progredir mais ou menos rapidamente rumo a essa perfeição? A resposta que eles nos dão é certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma outra recalcitrante? Então aqui, além deles trazerem uma resposta bem clara, né, começando com a afirmação bem incisiva, eles ainda trazem para nós um exemplo para trazer para a nossa realidade ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então aqui no caso, a docilidade ou a teimosia, que seria o significado desse recalcitrante, seria justamente o nosso entendimento e a nossa aceitação perante as leis divinas. Então, o caminho ele vai ficando mais curto conforme a gente vai buscando compreender, entender e seguir dentro das leis divinas. Assim como a nossa resistência ao aprendizado, a nossa revolta, a nossa teimosia, acaba tornando esse caminho mais longo. E isso faz com que a gente tenha que ter a necessidade de novas oportunidades de aprendizado e novas situações que nos tragam essa oportunidade de mudar. A criança acaba sendo um exemplo muito claro no nosso dia a dia, porque se nós formos pensar em algo bem cotidiano, o clássico, né? Colocar o dedo na tomada. O pai vai lá e fala: não pode pôr o dedo na tomada, vai machucar. A criança que é dócil, que entende, só de ouvir a orientação, ela não vai fazer, porque ela confia que o pai dela falou naquilo e que não é bom. Pode até ser que de repente ela questione: mas por que eu não posso? E tá tudo bem. Isso é o sinal de que ele não está aceitando cegamente, ele está buscando refletir, compreender. Aí o pai vai e explica: porque a tomada passa energia elétrica, o corpo conduz energia, se a gente pôr o dedinho na tomada vai tomar um choque, vai machucar, vai doer. A criança que é dócil, acata. E aquele que é rebelde? Ele vai lá e fala assim: ah, mas vai que, deixa eu ver se é verdade. Aí ele põe o dedo na tomada. O que acontece? Machuca, dói. Pode ser que ele passando por essa experiência baste para ele entender. Meu pai me disse, eu experimentei, não deu muito certo, não foi legal, e seguiu. Mas ainda tem aquele que vai falar assim: mas será que é isso mesmo? E se eu tentar com um grampinho? Ou vai que foi só dessa vez? Ou e se eu tentar naquela outra tomada? Aí vai, põe o dedo de novo, machuca de novo. E vai machucar quantas vezes for até ele perceber que não é legal. É um exemplo bem bobo mesmo, bem tentando trazer, né, para o dia a dia, mas na realidade, o que é importante a gente entender aqui? Aquele que ouviu, entendeu e aceitou, ele aprendeu de fato que pôr o dedo na tomada dá um choque e machuca mais rápido. Aquele que teimou mais que uma vez, ele foi levando mais tempo para aprender a lição. Todos aprenderam, mas em tempos diferentes. Da mesma forma acontece conosco. Todos nós vamos chegar a essa perfeição dentro da nossa condição. Só que cada um vai no seu tempo. Por quê? Esse progresso ele não é algo imposto, ele não é forçado, ele é conquistado através do momento e do íntimo de cada um. O ritmo vai depender então justamente da nossa postura diante ao seguimento das leis divinas. Está ligado à nossa disposição interior de buscar aprender
com as experiências, de buscar compreender o sentido das provas que são colocadas no nosso caminho, para ajustar os nossos sentimentos e as nossas atitudes. O progresso ele não depende do que a gente sofre, mas sim do que a gente faz com o sofrimento. Porque se a gente for pensar no exemplo da própria criança, não foi o que sofreu mais que aprendeu mais rápido ou melhor. Então, não é o tempo por si só que vai transformar a gente. Ele só vai nos oferecer oportunidades. E o que nós fazemos com essas oportunidades é que vai dizer se a gente está conseguindo caminhar ou se a gente está ainda resistindo ao aprendizado. Muitas vezes, o que a gente sofre e passa, por mais que a gente não compreenda ali no momento, pode ser consequência de alguma coisa que nós fizemos ou de algo que a gente buscou para poder trazer um aprendizado importante. E a gente precisa olhar com esse olhar. Muitas vezes a percepção de tempo nossa é muito relativa, apesar de todos termos as mesmas 24 horas no dia. Aquela pessoa que está sofrendo, que está muito dentro daquela dor, para ela 1 minuto vai parecer uma eternidade. Em compensação, se você pega alguém que está agindo, que está vivendo o seu propósito, que está usando o seu tempo de uma forma útil, ocupado, obrando, como ele disse um pouquinho atrás, um dia passa num piscar de olhos que a gente nem percebe. Então, a transformação, ela só depende de nós mesmos. E aí é que entra a questão, em que momento que nós temos para poder atuar, em poder decidir se a gente quer resistir ou avançar. Hoje, de novo, é sempre hoje. No presente, nas atitudes que nós podemos ter agora, que a gente consegue seguir nesse caminho. E aí, esse tema, hoje, e nós, ele é um título de um texto, de uma mensagem de um mentor espiritual. E é essa mensagem que a gente vai ver agora e comentar um pouquinho, porque ela traz muito para o nosso dia a dia essa questão. E ele começa assim: tempo e nós, vida e alma, nós e hoje, alma e vida. Tempo, capital inesgotável ao nosso dispor. Hoje, um cheque em branco em que podemos emitir, sacando recursos conforme a nossa própria vontade. O tempo é o cenário onde nós vivemos e onde nós evoluímos. É nele que nós temos o poder de ação. O hoje, o agora, é onde a nossa alma se manifesta na vida. Não há separação entre viver e evoluir. É no meio do caminho que a gente vai fazendo isso. O tempo ele é um recurso valioso, que está sempre disponível, mas que precisa ser utilizado de uma forma inteligente, de uma forma proveitosa. Senão a gente só está desperdiçando a oportunidade de aprendizado. E aqui é sempre o aprendizado moral. Desperdiçar o tempo acaba sendo desperdiçar essas oportunidades de crescimento. O agora, como ele traz, comparando a um cheque em branco, é a nossa única moeda de valor real de crescimento. Ele pode ser imenso, esse valor, por isso que é um cheque em branco. A gente coloca quantos zerinhos quiser ali no final. Mas o uso desse valor depende unicamente da nossa vontade. É cada escolha que a gente faz que define se nós estamos usando bem ou não. Ele continua dizendo: comparemos a providência divina a um estabelecimento bancário, operando com reservas ilimitadas em todos os domínios do mundo. Pela bolsa de causa e efeito, cada criatura retém um depósito particular, com especificação de débitos e haveres nitidamente reversos, mas pela carteira do tempo, todas as concessões são iguais para todos. Parece um linguajar meio difícil, né? Mas é uma analogia muito interessante, porque a providência oferece recursos ilimitados para nós. Nós temos todo o tempo do mundo. Somos espíritos imortais. Mas cada espírito responde pelo seu próprio saldo. Como eu estou usando esse recurso ilimitado que eu tenho?
pela bolsa de causa e efeito, pela lei de causa e efeito, que a gente viu um pouquinho agora atrás, que nós temos responsabilidades diferentes. Essa ideia, ele desenvolve muito mais profundamente lá na questão 921 do Livro dos Espíritos, quando ele fala que o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Mas se ele é da infelicidade, ele também pode ser da felicidade. Significa que cada escolha que a gente faz hoje não reflete simplesmente no hoje. É como se fosse um saldo bancário, mas moral e espiritual. Então, tudo que eu faço agora vai refletir no meu amanhã. Cada escolha no bem, cada ação dentro das leis divinas, do perdão, do serviço, do amor, acumula um saldo para mim. Em contrapartida, cada vez que eu resisto, que eu me revolto, que eu teimo, eu estou deixando de acumular esse saldo. E aí é assim que a gente constrói de fato o nosso futuro. Cada vez que a gente cede a esses instintos mais imperfeitos, mais grosseiros nossos, também tem consequência. A lei de causa e efeito, ela não é uma punição divina, ela é uma consequência natural da nossa própria consciência a partir do uso que a gente faz dos recursos que Deus nos dá. Ela opera tanto para o bem quanto para o mal, tanto nessa vida quanto no nosso futuro. Então, a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Que tipo de saldo eu estou construindo para o meu caminho? O que eu estou fazendo com o meu dia a dia? Será que eu estou acumulando um saldo positivo? Ou será que eu estou me endividando na minha bolsa moral? E ele continua trazendo que para sábios e ignorantes, felizes ou menos felizes, a hora se constitui do valor matemático e invariável de 60 minutos. O hoje é a partícula de crédito que possuís, em condomínio perfeito de todos aqueles que conheces e desconheces, que estimas ou desestimas, o dom que te cabe a fim de angariares novos dons. Então, como a gente já falou, o tempo ele é igual para todos nós. Ele não faz distinção de conhecimento, de classe, de credo. O que muda não é a quantidade de tempo, mas sim o uso que cada um faz dele. O hoje ele é um bem que é compartilhado por todos nós, sem exceção de ninguém. Ele é confiado para nós para que nós possamos transformá-lo por meio das nossas atitudes. Por isso que ele diz para nós aproveitarmos assim o agora, em renovação e promoção. Renovação é progresso, promoção é serviço. Não te prendas ao passado por aquilo que o passado te apresenta de cadeias e sombras e nem te transtornes pelo futuro por aquilo que o futuro encerra de fantasia ou de incerteza. O bom aproveitamento do tempo, ele sempre vai passar por essas duas etapas, a renovação interior e o serviço ao próximo. A renovação, ela acontece dentro do nosso mundo íntimo. É quando eu consigo olhar para as minhas questões e buscar trabalhar na mudança do meu pensamento, na mudança dos meus sentimentos, na minha postura perante a vida. É corrigir os nossos rumos, é buscar rever os hábitos, é abandonar aqueles velhos padrões e os velhos pensamentos, as emoções que eu já consigo perceber que não me trazem nada. A partir do momento em que eu faço esse movimento de renovação interior, eu começo a despertar para esse segundo passo, que é a promoção. Que é o quê? O nosso crescimento a partir do bem que nós fazemos. É eu conseguir reconhecer que eu só evoluo se eu levar quem está comigo junto. E a partir daí eu busco servir, eu busco amar. Toda vez que a gente sai de nós mesmos para poder olhar para a dor do outro e para buscar genuinamente ajudar, para construir algo útil, para aliviar uma dor, nós estamos avançando um degrauzinho nesse caminho. Quanto maior a nossa renovação íntima, mais consciência a gente vai tomando dessa necessidade de servir ao próximo e de pôr esse bem em prática. A consciência e a ação são sempre duas coisas que precisam caminhar juntas. E aí, quando ele traz sobre o passado, é porque ele serve
de uma forma muito importante para nos ensinar, mas ele não deve de forma alguma nos aprisionar. Serve para nós olharmos para os aprendizados, mas seguirmos o nosso caminho. Da mesma forma, a gente precisa olhar para o futuro como uma forma de inspiração, de força, de combustível para seguir da melhor maneira possível. Mas ele não deve nos paralisar. A gente tem medo do que a gente não sabe que vai acontecer, mas a gente não sabe o que vai acontecer nem no próximo minuto. Então, por que a gente vai se preocupar por algo que está tão distante ainda? Então, é entender que a vida acontece justamente no equilíbrio do agora, do hoje, no presente. E ele continua trazendo para nós que pelas forças do espírito estamos enredados aos pensamentos do pretérito, a feição do corpo físico que permanece saturado dos agentes da hereditariedade. Conquanto, vinculados aos nossos ancestrais, nenhum de nós é chamado à Terra para reproduzir a existência deles. E por muito que devamos às ideias dos instrutores que nos estenderam auxílio, estamos convocados a expressar as nossas. Todos nós temos influências do nosso passado. Isso serve para explicar tendências, mas não determina absolutamente nada. Como a gente viu um pouquinho ali atrás, a nossa vontade posta em prática tem poder de conseguir fazer com que a gente alcance. E aí, isso não elimina também de forma alguma a nossa responsabilidade sobre as escolhas que fazemos hoje. Então, nós não podemos usar as tendências como uma muleta para continuar errando, mas também não como motivo de medo de buscar seguir e avançar. Cada um constrói a sua trajetória com autonomia, com o que tem no momento. Se for lembrar que ele trouxe lá, não há arrastamento irresistível desde que se tenha vontade de resistir. Querer é poder, é botar esse querer em prática para conseguir alcançar. Da mesma maneira, nós também recebemos influências daqueles que vieram antes de nós. Pais, amigos, professores, pessoas com quem a gente convive. Mas as influências boas servem para a gente honrar, reconhecer, agradecer e seguir. As que são ruins servem de exemplo para a gente olhar buscando o que aprendeu, inclusive do que não sei. Nós não estamos predestinados a repetir histórias. Cada espírito é chamado a construir o seu próprio caminho. Ele continua trazendo: respeitemos quantos nos ajudaram e dignifiquemos os pioneiros do bem que nos prepararam o caminho. No entanto, sejamos nós próprios espíritos eternos. Saibamos construir a nossa felicidade pelo atendimento às leis de amor e justiça. Então, reconhecer aqueles que vieram antes de nós, saber que eles fizeram o melhor que eles puderam, é muito importante. A gente tem que pegar aquilo que serviu, que foi bom, e seguir a nossa jornada, mas sem abrir mão da nossa própria responsabilidade. A gratidão, ela não é dependência, ela é um ponto de apoio para a partir daí a gente seguir adiante. A felicidade, ela não é um fruto do acaso, ela é o nosso alinhamento com as leis divinas. Ela é construída pelo nosso esforço em seguir no caminho do bem, em nos melhorarmos, nos aproximarmos de Deus. E para fazer isso, ele traz: esquecer o mal e fazer o bem, estudar e realizar, trabalhar e servir, renovar e aperfeiçoar sempre infatigavelmente. Para isso, reflitamos: o ontem ter nos trazido a luz da experiência e o amanhã, de certo, que nos sugere luminosa esperança. Então esse aqui é um guia prático para a nossa vida espiritual. É a gente deixar o que passou para trás, sendo gratos pelas experiências obtidas, e a gente buscar perdoar, agir no bem, melhorar, trabalhar, seguir, servir incansavelmente, porque esse é o nosso caminho para a evolução. O passado, ele serve para nos ensinar, o futuro serve para nos inspirar, mas é somente no hoje que nós podemos de fato agir. É agora,
nas escolhas que são possíveis no nosso dia a dia. Não são nos grandes atos, mas nas pequenas coisas que a gente já consegue ir ajustando. É um pensamento, é um sentimento, é uma atitude. Pode ser eu sair daqui, ser fechada no trânsito e resolver não brigar. É um pouquinho aproveitada cada oportunidade que a gente tem agora, no hoje. E aí, ele encerra para nós dizendo justamente isso. A melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem nem amanhã, chama-se hoje. Hoje é o dia. O nosso progresso espiritual acontece justamente no uso que nós fazemos do tempo que nós temos. Então, são nas atitudes que a gente vai educando o nosso sentimento, buscando libertar a nossa consciência, adquirir entendimento, conhecimento, compreensão. É passo a passo no nosso caminho evolutivo. A vida, ela não pede que nós voltemos atrás e muito menos que a gente saia antecipando o amanhã. O convite é justamente viver, aprender e crescer no hoje. Então, eu espero de coração que, assim como esse estudo trouxe para mim essa reflexão da importância do bom uso de cada momento que a gente tem, dentro do que a gente já consegue fazer, que a gente possa realmente parar para olhar com mais carinho para o tempo, essa oportunidade bendita que Jesus nos dá, que Deus nos concede, e usar dentro do que é possível para cada um da melhor maneira possível. Era isso. Muito obrigada.